Bom, e vamos então para o ponto mais que chamou mais atenção lá na aba comunidade, né? Que o Jonatas Ferreira traz aqui também no chat, né? Alexandre o Grande era homossexual? E a pergunta eu acho que tem a ver principalmente com a. Na série ele tem um amante, né? Que é o Hefestion, é um companheiro dele da sua tropa próxima, né? Que são, eles são chamados de companheiros mesmo de Alexandre, né? Esqueci o nome agora em grego. Etairoi, se eu não me engano. Que são os companheiros de Alexandre, né? O Hefestion é um deles, o Ptolomeu também, que aparece bastante na série. E o Hefestion é colocado como uma espécie de namorado mesmo do Alexandre, né? Eles se beijam, se acariciam, etc. E isso eu acho que aparecia já no filme de 2004 do Alexandre com Colin Farrell, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Não sei se de forma explícita, mas o Hefestion como um namorado de Alexandre. E a gente encontra na historiografia mesmo, né, historiadores que escrevem sobre Alexandre, que colocam essa possibilidade de Alexandre ter tido esse amante Hefestion, e tem outra figura que às vezes aparece como um amante importante de Alexandre, que é um eunuco persa, né, depois já dos tempos da conquista da Pérsia, que é o Bagoas, que é um nome curioso para um eunuco, diga-se de passagem. Mas tem esse caso do Hefestion e do Bagoas, é, e esses são personagens que aparecem nas fontes e tem dois pontos principais que levam a que suportam talvez essa possibilidade. Mas uma coisa que é para ser dita já de cara é que nenhuma das fontes é explícita em relação a isso. Nenhuma dessas fontes citadas, né? Nem o Rufus, né? Nem o Quintus Rufus, nem o Plutarco, nem o Arriano, nem o, o Diodoro Sículo, nem o, o Justino, né, falam nada explicitamente a respeito de um relacionamento entre Alexandre e Hefestion que fosse algo para além de uma amizade, de uma grande amizade. Mas tem duas coisas que permitem essa interpretação. A primeira dessas coisas, em relação ao Hefestion especificamente, o Alexandre ele é identificado várias vezes nas fontes, ele é aproximado, o Plutarco mesmo faz muito isso, ele é aproximado muito à figura de Aquiles, que é o herói da Guerra de Troia, né, da Ilíada de Homero, que também era um grego que fez grandes campanhas de conquista, né, um grande herói que avançou em direção à Ásia, um grande conquistador ali da região da Ásia. Troia mesmo é uma cidade ali na Ásia Menor, né, na Anatólia, atual Turquia. Então, Alexandre é identificado a Aquiles. E Aquiles, na Ilíada, tem um companheiro muito próximo também, chamado Patroclo. E o Patroclo é identificado a Hefestion. Inclusive, eu acho que é no Plutarco mesmo, ele diz que quando o Alexandre, ele diz que o Alexandre vai até a cidade de Troia faz um sacrifício a Atenas e aos heróis e honra a memória de Aquiles, enquanto Hefestion recebe um objeto ali que seria pertencente a Patroclo, uma coisa desse tipo. Mas tem essa identificação de Alexandre com Aquiles e de Hefesto com Patroclo. E Aquiles e Patroclo, apesar de não serem amantes no sentido sexual, né, explicitamente em Homero, e eu diria nem implicitamente, é algo que na antiguidade já existia essa leitura. Então, alguns autores do período clássico, não do período arcaico de Homero, mas do período clássico, como Platão, Xenofonte, outros autores falando sobre Patroclo e Aquiles, colocam a possibilidade deles serem realmente Erates e Herômenos, né, que é o amante e o amado, aquele que ama, o ativo, por assim dizer, e o amado, o passivo, né? E que Aquiles tem até um debate dentro do. Eu não sei se é do simpósio de Xenofonte ou do simpósio de Platão, que é um dos personagens do diálogo até fala assim, não, mas não é Aquiles que é o ativo, mas sim Patroclo, porque ele era mais novo, uma coisa desse tipo. Tem uma conversa desse tipo no, no simpósio de um dos dois, do Platão ou do Xenofonte. Então havia essa leitura já nos tempos antigos que Patroclo e Aquiles poderiam ser mais do que amigos, poderiam ser realmente amantes, um casal, né? Sexualmente falando, inclusive, né? E aí talvez essa identificação feita de Alexandre com Aquiles e Patroclo
e Hefestion com Patroclus poderia ser uma sugestão de que eles também fossem mais do que amigos, né? Me parece uma coisa assim muito frágil, é uma possibilidade. Há uma possibilidade de Alexandre ter amantes masculinos, né? A gente sabe pela documentação da Grécia Antiga que havia relações homossexuais. Isso não é exatamente da forma que as pessoas costumam colocar, né? Como se fosse assim, os gregos são mais liberais, simplesmente, né? Eles não tinham esse moralismo cristão ou coisa do tipo. Não, os gregos eles tinham uma regulação da vida sexual bem estrita também. As pessoas que eram que tinham muitos parceiros, por exemplo, e coisa e tal, eram muito repreendidas por várias figuras, vários textos que a gente tem. O próprio Xenofonte, que é esse autor, né, contemporâneo de Platão, fala que coloca nas bocas de Sócrates que a relação de como é que chama? De pederastia, que é essa relação grega de um homem mais velho que inicia um homem mais novo em várias coisas, educação, esportes e sexo. O Xenofonte diz que a parte da iniciação sexual é imoral, de que os pederastas, né? E esse é o termo mesmo que se usa que os gregos utilizavam, né? Pederastia. Significa, bom, a parte do pé é criança, né? E o Erates é a questão do amante, né? Então seria meio que um amor à criança, uma coisa desse tipo, ou amor ao jovem. Mas essa relação de pederastia, o Xenofonte condena o aspecto sexual dela. Mas ele reconhece que existe, porque ele diz até que alguns pais, preocupados com o iniciador do filho tentar algum avanço sexual para cima do filho, contratavam pedagogos, que é aquele que leva a criança, né, literalmente. Então era quase que um guarda-costas, assim, a pessoa que acompanha sempre a criança para evitar ali uma possível incursão ali inapropriada do, do iniciador, né, do Erates, não sei se tem esse S agora. Acho que não, né, porque é de Eros, Erates, né? Então essas relações assim sexuais em geral e as relações homossexuais na Grécia, elas são codificadas socialmente também, não é um vale tudo, mas elas são diferentes, claro, das relações, da codificação que a nossa sociedade faz, né? E há divergência na compreensão disso na antiguidade, tanto quanto há hoje, né? Hoje você tem pessoas que ficam escandalizadas com o fato do Alexandre ter dado um beijo num outro homem na série da Netflix, e tem pessoas que acham isso ótimo, é uma questão de representatividade, etc. Que cabe aos dois apenas, cada um sabe de si, etc. Então, assim, há uma diversidade de posicionamentos quanto a isso hoje, e havia uma diversidade de posicionamentos em relação a isso na Grécia Antiga também. Então, assim, eu ainda não, sinceramente, não consegui entender com muita clareza essa questão da homossexualidade na Grécia Antiga. É um tema muito debatido academicamente, muito controverso academicamente. As fontes, a gente tem muitas fontes em relação a isso, a questão da pederastia para Atenas, mas não tem tanto para outras áreas, por exemplo, outras póleis, nem mesmo para Macedônia, de onde era o Alexandre. Então, é uma coisa mais cinzenta, assim, do que qualquer um dos extremos gostaria que fosse, acredito eu, né? Tanto as pessoas que gostariam que Alexandre fosse gay e ponto final, porque isso seria, bom, é uma figura positiva, historicamente, geralmente celebrada, então você tem uma figura dessa que é gay, é uma coisa que é favorável, né? A recepção, sei lá, é, a causa, né, de fazer com que as pessoas gays hoje sejam mais respeitadas, etc. Então você ter um Alexandre gay pode ser favorável. Agora, tem outras pessoas também que falam assim, não, de jeito nenhum, né? Isso aí é coisa de ativista que quer transformar o Alexandre em gay. Também não é, claro. Pode ser, né? Existe essa possibilidade, mas é algo que as fontes não resolvem, né? Mas uma coisa é fato, nenhuma delas, de novo, né, diz explicitamente nada a respeito de Alexandre ter qualquer tipo de relação sexual com o Hefestion. O que há, eu falei que tinha duas coisas, né? Falei dessa questão do Patroclo e do Aquiles, e tem outra coisa também, que é que acho que é o próprio o Plutarco também fala que o Alexandre e Hefestion eram como dois corpos de uma só alma, que faz referência a uma ideia platônica, inclusive, né, um dos discursos sobre o amor, lá no Simpósio de Platão, né, do Banquete de Platão, fala de um mito
em que os seres humanos antes eram uma mistura de quatro braços, quatro olhos, dois narizes, duas bocas, etc., né? Era tudo em dobro. E esses seres muito poderosos foram divididos por Zeus por causa da sua arrogância ou do perigo que eles representavam para os imortais. Eles foram divididos por um raio de Zeus e aí passaram a ser só metade. E aí cada metade busca a sua metade faltante durante a vida, né? É mais ou menos a ideia de alma gêmea e coisa do tipo, né? É, e essa ideia aparece no Plutarco. Ele diz que o Alexandre e o Heféstion eram como duas almas, eram como uma alma só em dois corpos, né? Então é como se eles fossem a cara metade um do outro, a alma gêmea um do outro. Mas isso também não significa necessariamente uma relação sexual entre os dois. Isso não, o fato de pessoas serem almas gêmeas não significa necessariamente, não leva necessariamente a um amor do tipo de expressão física, sensual, porque justamente o diálogo de Platão tende a colocar o amor não sensual, não sensorial até, né? Mas muito mais abstrato, como um amor mais elevado. Inclusive, há como se fosse uma hierarquia de estágios de um amor aperfeiçoado, que quanto mais você se eleva nessa hierarquia, mais você se afasta da corporeidade, né? Do apego ao corpo, da atração física, da atração carnal, por assim dizer. Então, o fato também dessa ideia ser aplicada, né, a ideia de almas gêmeas ser aplicada ao Alexandre Hefestion, pode significar uma amizade perfeita, né? Um amor perfeito, mas um amor entre companheiros, entre amigos, e não necessariamente deles serem um casal sexualmente ativo ou coisa do tipo, né? Então, de novo, há a possibilidade, né, de Alexandre e Hefestion terem tido um caso sexual ou terem sido parceiros ao longo da vida, e há a possibilidade de que isso não tenha acontecido. O fato é que as fontes não são explícitas a respeito disso, e o fato é que o contexto histórico no qual ele viveu permite as duas possibilidades. Aí cada um pese, né, é, essas informações por si. E o Elie Jardel fala, né, a relação homossexual e homoafetiva já existia, claro. Isso aí provavelmente desde que existe a humanidade existe relações homoafetivas. Agora a questão é, a partir disso há várias questões possíveis, né? Por exemplo, a questão da aceitabilidade social disso em sociedades do passado, como na questão da Grécia ou na cultura grega mais geral, incluindo os macedônicos aí, dos tempos de Alexandre. Outra questão é o caso específico de Alexandre e Hefésio, né? O fato de já existir homoafetividade desde sempre, né? Pensando no conceito de uma forma bem abrangente, não significa que Alexandre e Hefésio eram homossexuais, né? É um caso específico. E o Elie Jardel também coloca uma questão importante, né? Ele diz aqui, né? Há de se pensar que Platão é o pensador das elites atenienses, mas não é fonte histórica da cultura grega em si. Esse é um problema, na verdade, que a gente tem para a história de uma forma geral, né? Não só da Grécia, não só desse período, mas a maior parte da documentação que a gente tem, as fontes escritas que a gente tem, representa o pensamento de figuras das elites. É, e realmente não dá para aplicar o que Platão pensava sobre relações afetivas quaisquer que sejam a toda a sociedade ateniense e muito menos a todos os gregos, né? Porque a gente tem muita divergência entre, por exemplo, tebanos e atenienses, espartanos, tessálios. Então tem muita diferença cultural, tem diferentes períodos dentro de Atenas mesmo, em que esses entendimentos são diferentes, né? Então, Atenas do período arcaico e Atenas do período clássico, né? Atenas do período de Homero e Atenas do período de Platão, são Atenas culturalmente diferentes também, né? Atenas da democracia de Clístenes e Solon é uma Atenas muito diferente dos tempos de Homero e vai ser uma Atenas muito diferente dos tempos monárquicos de Alexandre, né? Então tem essa variação também dentro de um próprio território. Então a história é sempre bastante complexa. E como eu disse, né, no caso específico de Platão, a gente tem outro autor contemporâneo que é o Xenofonte, que tem entendimentos bastante diferentes do que Platão tinha. E é curioso que Platão ele era mais, ele fala da relação de pederastia com grande aprovação nos seus escritos de meio de vida ali, mas um pouco mais jovens, mas a República, que é um escrito seu mais posterior, né, da sua velhice, maturidade, ele parece menos receptivo e menos positivo quanto à questão da pederastia e das relações entre homens, relações sexuais entre homens de uma forma geral, colocando isso como relações antinaturais. Então, o próprio Platão, você vê que dentro, não só há divergência dentro
da Grécia pelas várias póleis, dentro de uma mesma póleis que é Atenas, que tem Xenofonte e Platão, mas dentro da própria trajetória intelectual de Platão, dos textos de Platão, você encontra ideias a esse respeito da questão das relações sexuais entre homens, divergentes, que apontam para lugares divergentes. Primeiro, Platão parece positivo em relação a isso, depois ele parece mais negativo, né, na República. E tem outro problema, né, porque Platão muitas vezes escreve colocando as coisas na boca de as palavras na boca de personagens. Os diálogos platônicos, quando a gente fala assim, eu estou falando assim, Platão conta uma história, por exemplo, do mito lá dos seres são divididos em dois, né? Isso não é Platão que diz, é um texto de Platão, mas ele coloca isso na boca de um autor, de um filósofo específico. Eu não lembro quem que é exatamente agora. Talvez este seja o Pausanias, não lembro agora. Quem que é o autor dentro do banquete, o filósofo dentro do banquete que propõe esse mito. Então, será que a ideia de Platão é idêntica à do personagem que ele cria? Então ainda tem mais esse elemento complicador. E o Paulo Afonso Magalhães fala, né, que tinha também o Batalhão Sagrado de Tebas. Essa é uma história interessante também. O Plutarco conta essa história também, que é um exército de Tebas extremamente famoso, dito como invencível, mas ele é vencido pelo Alexandre o Grande, que seria composto por homens e seus amantes, né, que seriam casais. De novo, a questão do amor aí não está totalmente colocada também. Pelo menos nas fontes que eu vi sobre a questão do Batalhão de Tebas, a ideia de amor ali poderia ser uma ideia abstrata também, conforme Platão, né? Você colocar como se fosse seu melhor amigo, sua alma gêmea, mas não necessariamente um companheiro homossexual, mas pode ser também, né? Não tenho certeza agora. Mas seria esse batalhão de amantes, dois homens que se amam, aí entenda esse amor como quiser, que eram colocados juntos, né? Não só dois, mas várias duplas, e aí eles lutavam com enorme gana, né? De vencer e de não ser derrotado para salvar aquele que estava junto com ele, né? Para preservar aquele que ele amava. Então ele dava tudo de si para impedir. Era uma motivação acima até do princípio de autopreservação, que era a preservação daquele que é amado, né? Então tem essa história, o Plutarco conta essa história, e o Alexandre derrota, né, o batalhão sagrado de Tebas e elogia o batalhão, né, fala que eles foram derrotados, mas eles não devem ser ridicularizados de forma alguma, e o modo de vida deles não deve ser ridicularizado porque eles eram, sei lá, virtuosos, espetaculares no que faziam. O que dá a entender, na minha leitura, de que realmente, se alguém estava disposto a ridicularizar o batalhão sagrado de Tebas, é porque pode ser que esse tipo de relacionamento era de fato homossexual e muitas pessoas naquela sociedade não consideravam esse comportamento natural, né? E, consequentemente, consideravam esse comportamento negativo. Então, tinha pessoas dispostas a ridicularizar o Batalhão Sagrado de Tebas e Alexandre os protege, né? Com a sua declaração. O Anthony Batista mandou uma contribuição, valeu, Anthony, falou aqui, professor, e essa passagem? Os filósofos cínicos diziam, anos após sua morte, que. Ah, excelente, bem lembrado. Os filósofos cínicos diziam, anos após sua morte, que Alexandre foi derrotado uma vez e foi pelas coxas de Hefesto. Excelente, eu quase ia me esquecendo disso. É, Isso aí é uma frase atribuída ao Diógenes de Sinope, supostamente numa carta de Diógenes, que a gente não tem. Tem algum autor que cita isso, eu acho que é o Arriano, que cita essa carta de Diógenes, dizendo que Alexandre só foi derrotado uma vez e foi pelas coxas de Hefesto, né? E aí tá claríssimo que o autor dessa carta supõe uma relação sexual entre os dois. E isso pesa, acredito que dá peso a essa ideia de que pelo menos havia boatos a esse respeito naquele período, mas esse comentário ele é dito de forma negativa. Ele é o Diógenes já é colocado como uma figura que não era apreciável o Alexandre, né? Não admirava de nenhuma forma o Alexandre. Os cínicos, em geral, não admiravam muito os conquistadores, pelo seu luxo, sua preocupação com a fama, com a vanglória que eles consideravam, né? Então, o Diógenes era uma figura de oposição ao Alexandre. Então, é possível que ele falar isso seja também uma forma de atacar a memória de Alexandre, dizendo isso de uma forma não positiva, né? Isso tem um pouco a ver com o vídeo que eu fiz sobre o Heliogábalo, né? Em que as fontes que mais acentuam o comportamento sexual de Heliogábalo com homens, né, de Heliogábalo tendo relações com homens,
são fontes contrárias a ele, né? São fontes de difamação, né? Damnatio memoriae, né? De condenação da memória. Então pode ser o caso dessa fala de Diógenes ou não, né? De novo, eu não estou querendo fechar, de forma alguma entendam que eu estou querendo impedir Alexandre de ser gay ou querendo fazer Alexandre ser gay. Nenhuma dessas alternativas. Eu sinceramente não tenho absolutamente o menor interesse, não me importo com a sexualidade de Alexandre. Só estou dizendo que realmente, pelas fontes, né, é muito difícil de matar esse debate. E realmente ele não me parece pender muito fortemente para nenhum dos lados. Se eu fosse dar uma porcentagem, né, de chance de Alexandre ter sido um amante no sentido um pouco mais moderno, né, de um casal sexualmente ativo com F, eu estou bem próximo ali do 50-50 mesmo.